agradecer o convite para estar aqui hoje neste webinar. Quero cumprimentar os restantes oradores e também cumprimentar a plateia, tanto aqui presente fisicamente como online. Eu venho aqui falar um pouco das tecnologias de manufatura aditiva que usam materiais plásticos. Segundo a norma ISO 52900, isto é uma norma que veio clarificar alguns pontos, veio basicamente, anterior a esta norma, cada um tinha um nome para um determinado processo. Esta norma veio dar nomes específicos a cada processo. E nesta norma eles dividem os vários processos em algumas categorias. Estas 4 são as principais categorias que usam materiais plásticos. A primeira sendo a deposição de material, a segunda a sintetização usando lâmpadas ultravioletas, a terceira a sintetização normalmente por raio laser e o material jetting. A deposição de material é a mais usada a nível mundial, é a mais conhecida e é que também temos mais facilmente acesso, devido também ao mercado chinês, que nos disponibiliza um conjunto de impressoras deste processo de várias gamas de preços e com várias características muito interessantes. Este processo consiste basicamente em nós temos um material, regra geral é filamento ou arame. Este material pode ser ou não, em casos específicos, reforçado com fibras. Para isso tem que ser equipamentos adequados a esse processo. Temos então um mecanismo que nos vai fazer então fazer empurrar o material contra o chamado hot end, que não é mais do que um bico extrusor, que se encontra a uma temperatura superior à temperatura de transição vítrica do material, promovendo assim com que ele fique mole, e ele, estando associado a um mecanismo que faça o movimento espacial, ele vai depositar seletivamente esse material sobre uma base de impressão. Base essa que, ao estar com uma temperatura significativamente inferior à temperatura do bico ou do material, ele vai promover o rápido arrefecimento do material, assim ele recupera a sua rigidez estrutural e, camada após camada, ele vai dando forma então à peça pretendida. Aqui temos então uma pequena tabela que resume o processo. É um processo conhecido por FDM ou FFF, basicamente é 2 nomes diferentes para o mesmo processo. Ele usa materiais termoplásticos de variedíssimos tipos. Quase todos os materiais termoplásticos são possíveis de utilizar neste tipo de impressão. Tem uma precisão dimensional um bocadinho elevada comparativamente com outros processos. Este processo normalmente é usado para fins que não tenham nenhum requisito muito físico, não sejam necessários usar como propriedades físicas muito rigorosas. Normalmente para caixas elétricas, para pequenos protótipos, gabaritos. Tem uma grande vantagem, que é este processo, por ser tão fácil de acesso e tão fácil de utilização, é um processo que os custos são relativamente reduzidos. Podemos então aplicar com aplicações funcionais, mas não pode ter cargas muito críticas, e tem uma vasta gama de disponibilidade de materiais e cores. A principal fraqueza deste processo é mesmo este processo, por ser feito supondo camadas de material,
o material nem sempre fica bem ligado entre as camadas, e então as suas propriedades são anisotrópicas, ou seja, consoante a direção a que são aplicadas os esforços, assim as propriedades mecânicas das peças. Passamos então para o processo que sintetiza resinas fotossensíveis por meio de radiação ultravioleta. Geralmente este processo consiste então em termos um recipiente em que está a tal resina fotossensível. A resina fotossensível não é mais que uma resina que endurece em contacto com radiação ultravioleta. Então nós temos, regra geral, as impressoras trabalham com um recipiente com a resina. Da parte de baixo do recipiente então temos um projetor de luz ultravioleta, e temos então uma plataforma que é mergulhada no recipiente e vai servir como uma base de impressão, fazendo com que a resina é endurecida na base e depois a base vai elevando conforme o avançar do processo. Este processo usa somente então resinas fotossensíveis, já tem uma precisão dimensional bastante melhor comparado com o anterior, é muito utilizado em protótipos. Na joalharia é usado como molde predido para fundição das joias. Também é aplicado em aparelhos auditivos e outras aplicações da medicina. Tem a vantagem que as peças obtidas por este processo têm um acabamento superficial bastante liso, e consegue, por causa da sua precisão dimensional, consegue peças com elevados detalhes e complexos. A grande desvantagem é que estas peças, por serem obtidas por radiação ultravioleta, quando expostas ao sol, elas podem degradar-se e podem partir. E normalmente também são peças que são relativamente quebradiças. Então, passando para o processo de sintetização por raio laser, este processo é um processo que tanto pode ser usado para materiais plásticos como para materiais metálicos. Este consiste em nós temos uma área de trabalho que está cheia de pó, do material que nós pretendemos fazer a peça, e esse pó vai sendo então sintetizado seletivamente com o auxílio de um laser. O laser o que faz é idêntico a uma fusão do material, unindo as partículas umas às outras, e assim também camada a camada vai fazendo a peça. Então, este processo normalmente usa pós termoplásticos, tem uma precisão dimensional para os pós termoplásticos de 0,3 milímetros, é um valor intermédio entre os dois processos anteriores. Este processo normalmente é utilizado já para fins finais. As peças são para mesmo peças funcionais, usadas na indústria aeroespacial, na indústria automóvel, na medicina. Nós temos o caso muito conhecido, utilizando pós-metálicos na indústria automóvel, que é uma peça de elevado valor acrescentado usando pó de titânio, que no caso da Bugatti, usa este processo para fazer as pinças dos travões dos seus carros. Os pontos fortes é que é um pouco mais voltado para a utilização de pós-metálicos, que nós conseguimos peças com geometrias muito mais complexas do que fazendo essas mesmas peças por maquinação ou por outro processo. Normalmente consegue-se fazer entalhes interiores com maior complexidade do que outros processos. A grande desvantagem é que por todo o equipamento que é necessário e todo o conhecimento que é necessário, é um processo normalmente que requer custos de fabricação muito elevados. Passando então para o material jetting, isto aqui nós podemos comparar com uma impressora de jato de tinta, só que a impressora de jato de tinta faz uma única layer numa folha de papel. Aqui basicamente nós temos sucessivas folhas de papel umas em cima das outras. Ela basicamente usa
o mesmo sistema do FDM, da deposição de material, ele vai depositando então a resina numa base de impressão e ao mesmo tempo que vai sendo feita a sinterização por uma fonte de radiação ultravioleta. À semelhança da sinterização de ultravioletas, usa resina fotossensível, a precisão dimensional é bastante baixa, é muito utilizada para fazer protótipos, para fazer moldes de injeção de polímero numa tecnologia que ainda é assim, algo recente, que é de injeção de baixa vazão, e modelos médicos também é muito utilizado este processo. Todos os pontos fortes e fracos deste processo são muito equiparados com a segunda, que seria de sintetização por radiação ultravioleta. Então, com tantos processos, às vezes torna-se complicado a escolha do processo ideal para a peça que queremos produzir. Então, com estes diagramas torna-se um pouco mais simples. Nós podemos ir pelo material, se nós à partida já sabemos qual é o material que queremos utilizar. Se nós sabemos que queremos um termoplástico, nós vamos logo diretamente ao FLS ou ao processo FDM. Se nós queremos resinas, nós então já vamos para o SLA, para o DBLP ou outros. Também podemos ir pelas características físicas, ou seja, se nós queremos uma peça em que a tolerância é algo importante, porque nós queremos que ela encaixe noutra peça com uma determinada precisão, por aí nós temos então que escolher o processo. Nós podemos querer uma peça com uma determinada resistência, com baixa resistência, com alta resistência. Nós aqui temos o exemplo do FDM, em que aparece na baixa resistência como o FDM normal, mas como o FDM é reforçado com fibra, já aparece como alta resistência. Também temos propriedades especiais. Nós podemos querer uma peça que tenha uma propriedade de resistência química, de resistência ao fogo, ou uma propriedade de biocompatibilidade, ou safety food, basicamente que um recipiente em que nós coloquemos alimentos, nós não queremos que esses alimentos sejam contaminados com partículas de pó plástico. Então, também é algo importante quando nós selecionamos um processo. E também a flexibilidade das peças. Nós podemos criar peças que tenham um comportamento com alongamento ou algo tipo à borracha. Também nós podemos ir pelo aspecto visual. Se nós queremos uma superfície mais lisa, uma superfície com textura, transparente, com cores, e por aí nós também temos vários caminhos para então escolher o melhor processo. Então eu vou fazer aqui agora um pouco, focar mais na divisão de material, visto que é o processo que nós temos no Triple Space, no nosso laboratório. Eu vou então, através de um vídeo, mostrar os vários passos para conseguirmos então obter uma peça a partir deste processo. Então, inicialmente, nós precisamos obter o modelo tridimensional da peça. Nós podemos ir então a um repositório online de várias peças para impressão 3D, como é este, o Thingiverse. Também temos outro, como o GraphCAD, que seriam peças mais voltadas à engenharia. Também podemos ser nós então a desenhar os nossos próprios modelos para imprimir. Quando somos nós a desenhar os modelos, temos que ter em atenção alguns fatores, como dimensões, tolerâncias, espessuras mínimas, porque o processo tem algumas limitações de desenho que temos de ter em consideração quando é na altura de fazer a modelação 3D. Então, neste caso, eu vim aqui a uma livraria e saquei uma viseira na altura do Covid. Depois nós passamos a peça para um software chamado Slicer. Este software não é mais do que um conversor de CAD para CAM, para que a máquina consiga interpretar o desenho que nós pretendemos.
Aqui nós temos que ter em atenção vários fatores, como a orientação da peça, a posição da peça na base de impressão, há vários parâmetros como a temperatura, a velocidade, a necessidade de estruturas de suporte ou algumas características que o software nos permite melhorar a adesão da peça à base de impressão, porque um dos fatores que origina muitos problemas durante a impressão é as peças descolarem-se da base de impressão. Ele também permite, então, visualizar como vai decorrer todo o processo de impressão. Nós temos a opção de fazer uma pré-visualização, nós conseguimos visualizar camada a camada, como é que vai decorrer a impressão. E nesta fase nós conseguimos, às vezes, verificar pequenos problemas que podem vir a surgir, então, depois durante a impressão. Tendo então feito toda a configuração, vamos passar do programa para a impressora. Este processo pode ser feito por várias maneiras, por cartões SD, pens USB, ou neste caso foi feito via Wi-Fi. Aqui coloca-se um adesivo para melhorar a aderência do material à base de impressão. Este adesivo é um adesivo próprio para impressão 3D, mas também existem outros tipos de adesivos. A cola de batom também serve bastante bem, ou a laca também é algo que é muito utilizado para esse fim. Também existem películas que se colam em cima da superfície para melhorar a adesão da base consoante o material que se está a utilizar. Aqui nesta fase, a impressora está à procura da origem do referencial dela, que ela normalmente, nós chamamos que a impressora é cega, ela não sabe o ponto onde se encontra, então ela vai à procura da origem do referencial da máquina através dos endstops. Ele aqui começa então a depositar o material, ele inicialmente faz uma camada em torno da peça. Esta camada, este percurso que ela faz em torno da peça é importante para nós conseguirmos verificar alguns fatores importantes, como o nivelamento da cama, como se o material está a ser depositado na quantidade mais ou menos adequada e pretendida para a peça. Se o bico estiver entupido, nós aqui conseguimos logo verificar se esse entupimento vai afetar ou não a impressão. Então, estes passos iniciais são bastante importantes para que todo o processo de impressão depois decorra da melhor maneira, sem que haja problemas no decorrer da impressão. Aqui vai aparecendo algumas imagens ao longo da impressão. Esta impressora foi toda desenvolvida de raiz no laboratório. Nós desenvolvemos todo o mecanismo e seleção de todos os componentes no laboratório e fomos construindo e fomos adaptando o sistema de movimento de acordo com os requisitos e com as necessidades que nós pretendíamos. Ele aqui está a depositar material e ao mesmo tempo está a fazer algumas estruturas de suporte que a peça tem alguns furos e está a fazer a deposição do material. Finalizando a impressão, a impressora normalmente coloca a ferramenta num ponto de segurança, de modo a que o bico não fique demasiado perto da peça, podendo causar alguma deformidade na peça, ou também quando nós estamos a remover a peça, colidirmos com a ferramenta e causar algum dano à peça. Então nós aqui fazemos a remoção da superfície de impressão. Esta impressora usa um vidro como superfície de impressão, mas existem várias superfícies de impressão também magnéticas que são mais fáceis de remoção. Aqui nós removemos a peça da base e iniciamos então os processos de pós-processamento da peça.
aqui está-se a remover as estruturas de suporte que garantem que os furos sejam construídos da maneira que se pretende. Também podemos fazer algum processo de lixagem, pintura, de suavização das superfícies, podemos colocar algum elemento que vá suavizar a superfície de modo a que não se notem tanto as camadas da impressão. Agora deixo-vos com um pequeno vídeo que a apresentação do nosso laboratório do Triple Space.